Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h04. De agora até as 7h30 da noite, a notícia em primeiro lugar aqui na Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Destaques do dia. A Interpol incluiu o nome da deputada federal Carla Zambelli na lista de difusão vermelha, atendendo a um pedido da Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A medida acontece após a parlamentar deixar o país dias depois de ser condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e pela inserção de documentos falsos, incluindo um mandado de prisão falso contra o próprio Moraes no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Zambelli deixou o país pela fronteira com a Argentina, pela região de Foz do Iguaçu, no Paraná. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para depor também no inquérito ao qual responde a deputada federal Carla Zambelli. Bolsonaro já iria depor hoje a PF no processo por obstrução de justiça, do qual seu filho Eduardo é alvo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de uma nova investigação por coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Assim como Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, Zambelli se encontra fora do Brasil e tem se manifestado nas redes sociais contra o Supremo. A nova pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra que 66% dos brasileiros são contra a candidatura do presidente Lula à reeleição em 2026, enquanto 65% dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro também deveria abrir mão de concorrer e apoiar outro candidato. Ainda de acordo com o levantamento, 32% apoiam candidatura de Lula à reeleição e 26% dizem que Bolsonaro deveria manter uma eventual candidatura. O ex-presidente está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030 e não pode se candidatar na próxima disputa presidencial. O bilionário Elon Musk afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria perdido a eleição sem sua ajuda e o chamou de ingrato. O ataque de Musk ocorreu após Trump ter dito durante reunião no Salão Oval da Casa Branca com o chanceler alemão Friedrich Merz que o bilionário estaria irritado com ele. A fala de Musk é mais uma escalada da briga entre os dois, iniciada após sua saída do governo dos Estados Unidos no final do mês passado. O bilionário criticou o pacote de leis da gestão Trump. 18h06, os destaques da reportagem Tupi, o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Júlia Cabreiro. Pesquisa mostra que mais de 50% dos casais de namorados irão optar por um jantar romântico em casa. Qual é o seu destaque, Matheus Mesquita? Manutenção em represa deixará municípios da Baixada Fluminense sem água nesta sexta-feira. E a sua informação, Carlos Júnior. Caveirão do tráfico é encontrado no Morro do Dendê com blindagem e seteiras para fuzil. Essas e outras informações em destaque hoje no Jornal da Tupi, nessa edição de quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Boa noite, Chico Otávio. Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvinte do Jornal da Tupi. Maurício, se a deputada federal Carla Zambelli, PL, é São Paulo, está mesmo na Itália, será que ela pode ser extraditada para o Brasil? Zambelli, que teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, alega que tem dupla cidadania e passaporte italiano. A gente repercute esse tema aqui no Jornal da Tupi com um convidado que você vai trazer pra gente, né, Chico? Exato. Vamos ouvir o ex-secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, Vladimir Aras. Ele é doutor em Direito e professor de Processo Penal e de Direito Internacional, Maurício. Ok, Chico Otávio, sobre esse, sobre outros temas, sobre as pautas trazidas hoje pela reportagem da Tupi, você pode participar com a gente, mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 980188880. 980188880 é o número do nosso WhatsApp para você interagir com a gente, fazer o seu comentário, dar a sua opinião, compartilhar informação com a gente, falar sobre o trânsito, como é que tá o seu caminho, como é que tá o tempo na sua região. Manda a sua mensagem pra gente. E claro, você manda a sua mensagem para responder a nossa pesquisa do dia, a nossa pergunta do dia. Hoje, dia da reciclagem e também Dia Mundial do Meio Ambiente.
O objetivo, a proposta, a ideia é lembrar da importância da coleta seletiva de resíduos e também a preservação dos recursos naturais. Então a gente quer saber na edição de hoje, você, ouvinte do Jornal da Tupi, faz a sua parte para preservar o meio ambiente? Participe com a gente. 980 18 8880 é o número do nosso WhatsApp. E o tempo no Rio, como fica nesse restinho de quinta-feira, ao longo da sexta-feira? Será que o tempo vira? Será que esfria? Será que chove? Boa noite, Renata Victor. Boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, o tempo segue com algumas nuvens, mas ainda não chove. Amanhã, sexta-feira, a passagem de uma frente fria, úmida, aumenta a nebulosidade e a possibilidade de chuva fraca já no período da manhã. Em alguns momentos, rajada de ventos moderados a fortes. A temperatura vai cair. Quem estava esperando o friozinho, ele veio. No município do Rio de Janeiro, o dia começa com 17 graus e a máxima não deve passar dos 27 graus. 18 horas e 9 minutos. Ok, Renata Victor com a previsão do tempo. Chova ou faça sol, frio ou calor, você está aqui com a gente no Jornal da Tupi. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, sempre após a Ave Maria do Padre Marcelo Rossi, a partir das 6 da noite, de 6 às 7:30 da noite. Para você, uma ótima noite. Você que nos acompanha no Dial, no Radinho em 96.5 FM. Você que nos acompanha no seu computador com o streaming da Tupi, no site tupi.fm ou no aplicativo Super Rádio Tupi aí no seu celular. Uma boa noite para você que também está com a gente ligado no YouTube. Você que está com o seu navegador aberto, olhando a imagem aqui do estúdio, rádio com imagem para você pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, acompanhando tudo que acontece aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua audiência. Chico Otávio, manda um alô pro pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Chico Otávio, qual é a cor dessa camisa, hein, Chico? Qual é a cor dessa camisão? Tijolo? Tijolo. Cor de tijolo, cor de tijolo. Burro quando for, quando foge. Cor de burro quando foge. Essa aqui, minha camisa é cor de rodoviário, aqui em homenagem aos rodoviários de todo o Brasil, aquela cor azul, suave. O Chico Otávio, cor de tijolo aqui no Jornal da Tupi. Muito obrigado aí, você que nos acompanha pelo YouTube. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está se deslocando, está na rua, no transporte público, no trânsito. Bom deslocamento para você, boa volta para casa. Acompanhe a Rádio Tupi e fique muito bem informado. A Alexa está aqui com a gente hoje. Alexa, boa noite. Boa noite, Maurício Bastos. Estou com saudades do Sidney Rezende. Fique tranquila, Alexa. Sidney Rezende volta dia 16 aqui para o comando do Jornal da Tupi. Está curtindo merecidas férias. Estará renovado para comandar aí o Jornal da Tupi logo depois enfim, são 15 dias de férias. Dia 16 ele está de volta aqui com a gente. Estará no seu rádio, Sidney Rezende. Uma ótima noite para você, ouvinte do Jornal da Tupi. Vamos juntos. Está no ar. Apresentação Maurício Bastos. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Se você pensou em melhorar o controle da sua glicemia, pensou em Smart Med Levinson. Chega de furar o dedo todo santo dia. Monitoramento totalmente automático, 24 horas por dia, direto no seu celular, com leituras a cada 5 minutos. É muita tecnologia a serviço da sua saúde e qualidade de vida. Aproveite essa super promoção do Smart Med Levinson. Compre o sensor e ganhe o transmissor grátis. Acesse supersaudávelshoping.com.br e garanta já o seu.
Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. Vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beleza com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Kit Niel Gold 12,98. Sorriso limpeza completa 120 gramas 2,99. Arroz carreteiro 21,95. Feija Nutricaldo 3,67. Maionese Helmas 1 kg 500 gramas sai por 8,99. Alcatra peça inteira quilo 34,95. Filé de frango Seara ou Rivelli 18,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades. A unidade sai 3,89. E Itaipava Pilsen 550 ml ou Petra Puro Malte 473 ml 3,69. Surf 1,6 quilos 13,59. Visite as novas instalações loja em Auma. Economia é aqui! Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência, ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Minha gente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa ou seu negócio, é Lamiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Lamiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Lamiarte também tem todos os rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Lamiarte 3145-2004. Lamiarte Pisos 3145-2004. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18 horas e 15 minutos. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. São 18h15, o perrengue nosso de cada dia, hein? A volta para casa, o trânsito para se deslocar pela cidade tem que ter muita paciência essa hora. E o Paulo Lage traz sempre o melhor caminho e também fala do pior caminho também para você se livrar dele, para você escapar dessa furada. Paulo Lage, o primeiro panorama do trânsito aqui no Jornal da Tupi. Boa noite, Paulo. Boa noite para você também, Maurício Bastos, e a todos no Jornal da Tupi. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Avenida Brasil, o primeiro destaque que eu trago neste início de noite de quinta-feira. A movimentação está bem ruim neste momento. Para quem vai em direção à zona oeste da cidade, vai assim até Bom Sucesso. Mais à frente teve acidente mais cedo na altura de Vigário Geral, o que complica a movimentação a partir do trecho de Cordovil, também seguindo rumo à região de Campo Grande, Santa Cruz. Mais à frente, condições piores até pelo menos a chegada a Coelho Neto. Na pista contrária da Brasil, lentidão começando em Bangu, vai assim até Deodoro. Portanto, o melhor caminho é evitar a Avenida Brasil. Neste momento, quem vai pela Rua Uranos, boas condições. Para quem vai no sentido Zona Norte, a chegada pela região de Olaria também sem dificuldades. Albérico Diniz, Marechal Fontinelli também apresentando um bom panorama até o sentido Realengo. A Enel está intensificando as podas, manutenções e modernizando a rede elétrica. Compromisso tem marca. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. 18h17, estamos a uma semana do Dia dos Namorados e se você não se preparou ainda para comprar o seu presente, para preparar aquela surpresa, corra, porque uma semana passa mais rápido do que você imagina. Júlia Cabreiro, tudo bem, Júlia? Boa noite. Tudo bem, Maurício Bastos, boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes. Exatamente, né? O Dia dos Namorados é sempre essa data mais esperada aí pelos casais, mas também pelo varejo nacional e vem se transformando em uma celebração de acordo com a pesquisa da Associação de Supermercados do Estado do Rio, cada vez mais intimista. Maurício, eles realizaram essa pesquisa sobre o que os casais pretendem fazer para celebrar o dia 12
de junho, entre as informações levantadas, cerca de 46,6% dos entrevistados já estão se preparando para comemorar essa data. As opções favoritas são o clássico jantar romântico, que é o preferido de 55,7% dos casais, seguido aí por um almoço especial também, café da manhã, brunch, mas todas essas opções feitas em casa, Maurício. As escolhas revelam que 33,4% pretendem gastar somente entre R$51 e R$100 com essas compras, enquanto 24,9% planejam investir um pouquinho mais, R$150. Outro ponto que chama bastante atenção da pesquisa é justamente esse desejo pela praticidade. 35,7% disseram que comprariam kits prontos, sugestões de cardápio para jantar, caso supermercados oferecessem essa facilidade, tudo pensando no preço e na praticidade, Maurício. Você falou que a maioria vai escolher opções entre R$51 e R$100. 51 e R$100. O que estão se arriscando mais é 150. 150. Pô, R$51 dá pra comprar nenhum lanche naquela rede famosa de fast food, né? Tá complicada, tá feia a coisa, mas é isso, né? Tem que usar a criatividade, comprar os ingredientes pra fazer um lanchinho, um jantar especial em casa, né? Pra poder agradar o companheiro ou a companheira nesse dia tão especial que é o Dia dos Namorados. Valeu, Júlia Cabreiro, obrigado aí pelas informações. Então, uma semana pra você tomar a sua providência e caprichar aí na homenagem ao seu namorado ou à sua namorada. 18h19. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. A Alerj está pensando na segurança do Estado. Por isso, devolveu 282 milhões de reais para o governo do Estado, sendo que 50 milhões foram para o Segurança Presente. Aí sim, mandaram bem. A Alerj também está sempre pensando na cultura. Reformou e reabriu o Palácio Tiradentes. Adorei conhecer. Patrimônio histórico lindo. A Alerj transforma a sua vida. Saiba mais em alerj.rj.gov.br. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. No primeiro trimestre, a economia do Brasil cresceu 1,4%, um resultado que garantiu o terceiro melhor desempenho no mundo. Só cresceram mais que o Brasil no primeiro trimestre a China, com expansão de 5,4%, e a Irlanda, que avançou 3,2%. Porém, o crescimento do Brasil vai desacelerar já a partir do segundo trimestre. No ano passado, o país foi a 10ª maior economia do mundo após ser ultrapassado pelo Canadá. Em 2023, o Brasil era o 9º do ranking. Lembrando que em 2010 chegou a ser a 7ª maior economia. A previsão do Fundo Monetário Internacional FMI é que o Brasil permaneça em 10º lugar até 2030. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos.
O maior evento de turismo do estado está de volta, Expo Rio Turismo 2025. Até o dia 8 de junho, a feira vai reunir 92 municípios no Lagum, na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa. Cultura, gastronomia, música, palestras, artesanato, área kids e a presença dos comunicadores da Tupi. Nessa sexta, ao vivo, de 1 às 3 da tarde, o programa da boneca Kelly Jorge. De 5 às 6, Geraldinos e Arquibaldos com o garotão da galera Luiz Penido. No sábado, de 1 às 3 da tarde, Samba Social Clube com Valéria Marques. E no domingo, de meio-dia às 3, tem bola e jogo com Heraldo Leite e os Super Craques. A Tupi convida e a Expo Rio Turismo 2025 espera por você. A entrada é gratuita. Super Rádio Tupi. Você já conhece o curso Práticas de Trabalho do Cabeleireiro do Senac RJ? É ideal para quem quer aprender, na prática, técnicas essenciais como cortes, escovas, penteados e coloração. Desde o primeiro dia, você já coloca a mão na massa com orientação de instrutores experientes em um ambiente profissional. Procure a unidade Senac RJ mais próxima ou acesse rjsenac.com.br. A parabólica no Brasil tá mudando e pra melhor. Com a Siga Antenado, você troca sua parabólica antiga por uma nova digital. É imagem sem chuvisco pra curtir a novela, som perfeito pra comemorar aquele gol e mais de 100 canais pra ficar ligado nas notícias. Se você tem CAD único e uma parabólica antiga, agende sua troca agora. É de graça e 5 milhões de famílias já se beneficiaram. Não perca tempo. O prazo só vai até 30 de junho. Ligue 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18 horas e 24 minutos. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Direto do Centro Nervoso do Poder, direto da capital federal, Luiz Carlos Azedo aqui no Jornal da Tupi. Boa noite, Azedo. Boa noite, Maurício. Prazer tê-lo aqui de volta aqui no Jornal da Tupi para falar sobre mais uma pesquisa Quest que aponta aí o aumento da reprovação do governo do presidente Lula e abrindo aí um espaço, né, um flanco para os candidatos da oposição avançarem na preferência do eleitorado, já que também essa pesquisa revela que o pessoal também não está nem um pouco afim de Jair Bolsonaro, não é isso? É isso, assim, para resumir, a pesquisa mostrou que 66% dos eleitores preferem que o Lula não se candidate, 65% que o Bolsonaro também não se candidate. Então nós estamos aí diante de dois players da política nacional, o presidente da República e o líder da oposição, que é um ex-presidente da República, com alto índice de rejeição dos eleitores. E é uma coisa que, de certa maneira, coloca em xeque a situação dos dois e transforma a eleição de 2026 numa eleição aberta. Porque quando se faz, por exemplo, o confronto do Lula com outros candidatos que poderiam se confrontar com ele, a gente vê que eles chegam muito próximos do Lula, né? Chegam muito próximos e num eventual segundo turno. Então isso é um cenário de política de muita indefinição, de muita incógnita com relação a quem vai ser candidato e quem não vai ser, com exceção do Bolsonaro, que está impedido de ser candidato porque está inelegível, de disputa entre os candidatos de oposição, porque como todos têm alguma competitividade, a tendência deles manterem as suas candidaturas é muito grande. Talvez só o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, seja capaz de unir esses candidatos de oposição. O Ratinho Júnior, o Zema de Minas, governador de Minas, o Caiado, governador de Goiás, o Ratinho é do Paraná.
é o único candidato que poderia unir. Se ele não for candidato, aí a tendência é haver uma dispersão entre esses candidatos de oposição. Mas todos são competitivos no eventual segundo turno contra o presidente Lula. E agora, então é uma eleição que está muito aberta. Muito aberta. E correndo por fora, né, Azedo, tem os nomes, aparecem, né, surgem os nomes da Michele Bolsonaro, que foi ventilado, o nome dela ventilado aí como uma opção, um plano B para o caso de Jair Bolsonaro não reconquistar a elegibilidade, né, enfim, de não ficar no páreo, né, confirmada a exclusão dele do páreo para as próximas eleições presidenciais, e também do filho dele, Eduardo Bolsonaro, ou seja, um cenário aberto, a direita inteiramente dividida, enquanto a esquerda centraliza suas forças no nome do presidente Lula, que se encontra cada vez mais enfraquecido em função aí desses problemas, enfim, que tem derrubado a popularidade dele, e a esquerda não tem uma opção de nome alternativa ao do presidente Lula, né? Os nomes que seriam possíveis, né? Aí o Alckmin, que é o vice-presidente da República, o Haddad, que é o ministro da Fazenda, a Grace, da Casa Civil, fala-se na Janja, primeira-dama, são nomes que não têm a mesma pegada que o Lula tem. Quer dizer, do ponto de vista do governismo, o Lula ainda é o candidato mais forte. Ele se beneficia não só do prestígio que ele tem, mas também do fato de que o governo tem peso na eleição, né? Numa reeleição, o maior eleitor, depois do eleitor propriamente dito no dia da votação, é o governo, né? É isso. E você citou alguns nomes da esquerda, como o da Janja, né? Ligados à esquerda, como o da Janja e da Gleisi Hoffmann. A gente lembra aqui também do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que chegou a disputar a presidência da República no ano de 2018. Enfim, enfrentou o presidente Jair Bolsonaro quando ele foi eleito, e a própria avaliação interna do PT e uma espécie de autocrítica, né? O reconhecimento do próprio Haddad, que ele não tem, diante da situação vivida pela economia do Brasil, não tem condição de disputar nenhum tipo de cargo eletivo, né? O Chico Otávio tem uma observação também, uma bola aqui para levantar, né, Chico? Ainda em cima dessa questão do Fernando Haddad, Azedo, porque a gente sabe que ele está vivendo esse extremo desgaste agora, então, com essa questão do IOF. Qual seria a opção, né? Porque, por exemplo, o PT nunca ganhou, salvo engano, eleição para governo do estado em São Paulo. Seria, por exemplo, uma eventual candidatura ao Senado por São Paulo, futuro político do Fernando Haddad? Olha, eu acho assim que a eleição do Senado ela é muito importante para o presidente Lula no caso da reeleição dele, porque se ele ficar em minoria no Senado, ele corre o risco de ganhar e não levar. O governo perder a sua viabilidade política, ficar numa situação de ingovernabilidade, por falta de apoio no Senado, porque o Senado é muito importante. Nomeia embaixador, nomeia diretor de agência reguladora, nomeia ministro do Supremo, dos demais tribunais superiores, aprova empréstimos com organismos internacionais, enfim, é uma instância de poder muito, muito importante para a governabilidade. Então, o Lula vai lançar candidatos ao Senado. Se ele for candidato, o desenho das alianças dele vai ser ter candidatos competitivos de qualquer legenda que sejam aliados dele e que possam oferecer um bom palanque para ele, ou seja, candidatos com chance de ganhar a eleição no seu estado, e priorizar as candidaturas do PT e de aliados mais próximos ao Senado, para que ele possa enfrentar uma tendência que está mais ou menos esboçada em função do resultado da eleição anterior, que a oposição fez um grande número de senadores, né? Para que ele possa enfrentar essa questão da governabilidade no Senado.
Perfeito, Azedo. Bom, trazendo aqui outros detalhes dessa pesquisa Genial Quest, né, sobre o panorama das próximas eleições, essa pesquisa divulgada hoje, a distância entre Lula e os opositores reduziu no eventual segundo turno, isso levando em conta todos os cenários. Por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, por exemplo, ele reduziu a diferença entre o Lula, né, a diferença em relação a Lula, e apresentou um empate técnico com 40% das opções de voto, enquanto o Lula tem um ponto a mais, 41%. Na edição anterior da pesquisa, de março, esse placar era favorável para Lula de 44% a 40%, ou seja, Lula tinha uma vantagem de 4%. E no início do levantamento, em dezembro do ano passado, o Lula tinha 52% da preferência do eleitorado e Tarcísio apenas 26%, ou seja, aproximou de uma forma perigosa para o presidente Lula, né, nas pretensões aí para a reeleição. E é importante lembrar que ontem a gente teve a terceira edição do ano da pesquisa Genial Quest, que indicou o patamar recorde de reprovação do governo Lula de 57%, o maior nível desde o início do terceiro mandato, principalmente aí em relação às notícias negativas da atual gestão. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, do Centro do Poder, direto da capital federal, sempre trazendo informações importantes e analisando o cenário da política nacional. Azedo, encontro marcado para amanhã. Forte abraço, boa noite para você. Abraço. 18h33. Já tem mais aqui no Jornal da Tupi. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Beleza com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Kit NL Gold 12,98. Sorriso limpeza completa 120 gramas 2,99. Arroz carreteiro 21,95. Feijão Nutricaldo 3,67. Maionese Helmas 1 kg 500 gramas sai por 8,99. Alcatra peça inteira quilo 34,95. Filé de frango Seara ou Rivelli 18,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades. A unidade sai 3,89. E Belva Pilsen 550 ml ou Petra puro malte 473 ml 3,69. Surf 1,6 kg 13,59. Visite as novas instalações loja em Auma. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Dia dos Namorados chegando e a nega Juju já tá me cobrando o presente dela. Aí eu falei, nega, vou te levar num lugar que tem tudo que você gosta. Tu não gosta de vinho? Ela falou, gosto. Tu não gosta de chocolate? Ela falou, gosto. Tu não gosta de churrasco? Ela falou, eu gosto. Tu não gosta de mim, nega? Ela falou, se você me der tudo que eu gosto de você sim. Então deixa comigo que vamos no Mega Box Atacadista. Lá tem as melhores marcas com os menores preços. É muito por muito pouco. Fato Venério. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô
acompanha o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmets. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi Team 5G tem o oferecimento de... Seguro Sinaf, muito mais que assistência funeral. O Sinaf tá pago. Tim Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. O melhor do esporte está no Disney Plus. Vaca Burger é muito bom. E seja super Bet. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h38. Jornal da Tupi. Esporte. Hora de falar de futebol, lembrando que daqui a pouco às 8 a bola rola pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem Equador, tem Brasil, já Guayaquil. Brasil em campo contra o Equador, primeiro jogo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. A Tupi transmite todas as emoções, quem dá o recado, quem conta a história desse jogão é o garotinho José Carlos Araújo. Gerson Canhotinha de Ouro analisa, comenta, o Marcos Coelho, o Gabriel Andreso nas reportagens e o Vinícius Gama no plantão esportivo e todos os super craques da informação. Já a gente fala de seleção brasileira direto de Guayaquil com o Wellington Campos, trazendo a escalação da seleção brasileira que entra em campo já. Mas a gente fala de Flamengo, a gente fala de Fluminense aqui no Jornal da Tupi, na expectativa para a Copa do Mundo de Clubes. Começo com o Flamengo. Marcos Coelho, a sua informação, quais são as últimas do Mengão, Coelho? Boa noite. Boa noite, Maurício. Abraço para você, uma ótima noite aos amigos que estão ligados aqui no Jornal da Tupi. Flamengo abriu negociação para tentar a contratação do meio-atacante Jorge Carrascal. É um atleta colombiano, atua no futebol da Rússia, pertence ao Dinamo Moscou, e a expectativa do Flamengo é concluir essa transação o quanto antes, porque os clubes que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes têm até o dia 10, a próxima terça-feira, para inscrever os jogadores. Caso contrário, não é possível. Então, o ideal é correr para viabilizar essa contratação. Um atleta com passagens por River Plate, Sevilha e também pela seleção colombiana. E uma notícia, dá para dizer que é de agora, ou de 10 minutos atrás. Não sei se é uma pista, o Maurício Bastos, mas estou trazendo aqui desde semana retrasada que o Flamengo está muito perto de anunciar o Jorginho, que é um brasileiro naturalizado italiano. E você que é um homem antenado nas redes sociais, o Flamengo publicou há 10 minutos um emojizinho ali de um avião e um passaporte italiano. Então é aquela velha meia história, para quem sabe ler, meio pingo é letra. Pra o Jorginho, bom entendedor, né? E o Jorginho, ao mesmo tempo, estou consultando agora a rede social, ele postou ainda há pouco uma música no Instagram dele, do Jorge Ben. Qual é a pista? Daquele álbum do Jorge Ben, que agora me falha a memória, não deveria lembrar agora de... Jorge Ben denuncia a sua idade, Marcos Coelho. Não, de fato, mas o álbum dele que tem o escudo do Flamengo, né? E o Jorginho botou lá Take Easy, My Brother Charles, e a curiosidade, né? É Jorge também, então tem alguma coisa aí no bolo. O Jorginho já a caminho, chega amanhã às 5h45 da manhã, o primeiro reforço pro Mundial. Tudo dando certo, o Carrascal, segundo o Flamengo se mobilizando às vésperas da Copa do Mundo de Clubes, Maurício. Beleza, Marcos Coelho tá em cima das movimentações em torno do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que terá cobertura total, claro, da Super Rádio Tupi. Vamos falar do tricolor das Laranjeiras, que também vive essa expectativa. Quem tem as últimas do Fluminense é o Sérgio Guimarães. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos. Noticiário do Fluminense dividido em duas partes, o institucional e do campo. Sim. O institucional, através do presidente Mário Bittencourt, ele participou hoje do evento que também a Super Rádio Tupi
está cobrindo, está fazendo parte, envolvendo toda a manifestação cultural, né, do Rio de Janeiro, e num outro evento que teve a participação do governo do estado, o Fluminense foi representado pelo Mário Bittencourt e recebeu, a exemplo de Flamengo e também Botafogo, um incentivo do governo do estado do Rio de Janeiro para ser utilizado no Mundial de Clubes. R$1 milhão. Cada clube recebeu hoje do governo do estado esse valor, que será utilizado para o entretenimento e organização de uma casa do tricolor, uma espécie de fanfest que sempre acontece. Tem a fanfest oficial da FIFA. Sim. E tem a casa, né, no COB, quando a gente sempre fez cobertura de Olimpíadas, nós tivemos o prazer sempre de acompanharmos essas casas que fazem parte do noticiário de cada clube lá fora, no exterior. Nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, né, cada delegação, né, cada representação, cada país representado tinha uma casa sediada em um clube, sediada em algum canto especial da cidade, né? E lá vai ser o encontro de torcedores tricolores na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos. E ele também revelou para o repórter Marco Antônio de Jesus, em primeira mão, que nas Laranjeiras também haverá o chamado FanFest, ou seja, o espaço sendo destinado para os torcedores do Fluminense. E no campo, a outra boa notícia: Cano participou com desenvoltura do treinamento de hoje, fez um golaço de cobertura, o que representa dizer que Cano vai estar apto para jogar tanto na estreia quanto na sequência do Mundial de Clubes pelo Tricolor, e outros também que podem participar: Canóbio, o Keno e talvez o Bernal. Tá Beleza, bom? Sérgio Guimarães e as últimas do Fluminense, assim como o Flamengo, com o Marcos Coelho aqui no Jornal da Tupi. Já Seleção Brasileira com o Wellington Campos, tem também Vasco com Gabriel Andreso, o Botafogo com Daniel Esperon. Futebol é na Tupi. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Air Fryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Air Fryer é Mondial. Jornal da Tupi. Apresentação: Maurício Bastos. São 18h46. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E vem pra cá, caminhoneiro. Pneu Dunlop SP 320 275 em 12 vezes sem juros de R$183 no cartão. Vem pra Rede Manaus. Dunlop Rede Manaus. Quem tem anda bem.
Tô de olho aqui no mapa de calor da cidade. Enfim, a volta para casa não tá fácil não, hein? Não tá fácil. Tô observando aqui a Avenida Brasil com trânsito pesado aqui na altura de Benfica, especialmente na pista central. Tem uma faixa ocupada ali perto do canal do Cunha. Muita atenção, você ouvinte que está se deslocando em direção à Zona Oeste e também à Baixada Fluminense. Para falar de outros pontos, outras vias expressas, outras vias importantes da cidade do Rio de Janeiro, eu convoco a Viviane Costa com visão privilegiada pro ouvinte da Tupi. Boa noite, Vivi. Muito boa noite, Maurício. Boa noite, amigos aqui da família Tupi, com informações da volta para casa pelas vias expressas. Quem está pela linha amarela no sentido Barra enfrenta retenções da saída da linha vermelha até a chegada a Bom Sucesso. Depois tem fluxo intenso até a altura da Praça do Pedágio. No sentido Fundão, motorista perde tempo no túnel da Cuvanca e depois na chegada à Praça do Pedágio, Grajaú Jacarepaguá fica sendo uma excelente alternativa. Agora, para a Baixada, são muitas as dificuldades pela linha vermelha de São Cristóvão até o Parque das Missões. Para o centro, verifico dificuldades da Maré até São Cristóvão. A Avenida Brasil não fica com trânsito muito diferente. Para a Zona Oeste, com retenções do Caju até a Vila do João, lentidão na passagem por Bom Sucesso e congestionamento de Irajá até a chegada a Deodoro. Para o centro, dificuldades de Deodoro até Guadalupe e depois no trecho de Bom Sucesso. O Pastor Martin Luther King está intenso em ambos os sentidos. Hoje pedimos paciência nessa volta para casa e atenção redobrada porque está ventando bastante. Graduação à distância PUC Minas 2025. Conhecimento que vai até você. Seleção por prova online ou nota do Enem. Inscrições pelo pucminas.br. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Valeu, Vivi. Aproveitando a deixa aí, você falou do vento, né? Tem vento moderado na cidade do Rio de Janeiro, segundo o Sistema Alerta Rio, que é órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio. Segundo o último balanço divulgado por eles, na última hora, entre 17 e 18 horas, houve registro de vento moderado na estação Vidigal, 48,9, quase 49 quilômetros por hora, ou seja, ventos moderados na cidade, sinal de que o tempo está virando na cidade do Rio de Janeiro. 18h49. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Começou o Acelera com preço baixo Açaí. Contra filé bovino resfriado, porcionado ou inteiro, friboi peça quilo, R$ 38,90. Filé de peito de frango congelado, Cevale bandeja 1 kg, R$ 17,90. Arroz branco com Brasil, pacote 5 kg, R$ 21,50. Óleo de soja Vitalível Vila Velha, PET 900 ml, R$ 6,45. Corra, que o preço do açaí baixou ainda mais. As ofertas são válidas de 5 a 6 de junho de 2025 para todas as lojas no estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. De segunda a sexta, 10 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos.
18h51. A gente movimenta a reportagem da Tupi aqui no Rio, chamando o repórter Carlos Júnior. Boa noite, Carlos. Boa noite para você, Maurício Bastos, e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Policiais militares do 17º Batalhão apreenderam hoje o caveirão do tráfico utilizado por criminosos do Morro do Dendê, na Ilha do Governador. A Land Rover, que já era blindada, foi reforçada por dentro com chapas e placas de ferro nas laterais e no teto para proteger os criminosos em confrontos com policiais e até mesmo com traficantes de facções rivais. Um traficante morreu e outros 4 foram presos durante essa ação. Os traficantes até adaptaram o veículo com seteiras, aqueles espaços que os policiais posicionam os fuzis no momento dos disparos. Essas seteiras foram instaladas no vidro dianteiro do carro. Em nota, a Polícia Militar afirmou que também apreendeu 4 fuzis e 4 pistolas encontradas dentro desse veículo. Maurício. Jornal da Tupi. Esporte. 18h53, a gente com mais uma rodada do esporte, mais uma rodada do futebol com super craques da informação aqui no Jornal da Tupi. As últimas do Vasco com Gabriel Andreso. Boa noite, Andreso. Tudo bem, Maurício? Abraço a você, a todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Vasco hoje mais uma vez treinou no CT Moacir Barbosa pela manhã e recebeu a visita de Marlon Gomes, meio-campista revelado pelo próprio Vasco e que hoje atua no futebol europeu. Ele está de férias e passou hoje pelo CT para reencontrar velhos amigos, alguns jogadores e dirigentes com os quais dividiu boa parte do seu tempo quando esteve com a Cruz de Malta no peito e foi, portanto, um nome ilustre na equipe comandada pelo Fernando Diniz, que, aliás, chegou a trabalhar com o jogador quando este estava subindo do profissional no ano de 2021. Falando do time, este só volta a campo na quinta-feira que vem, dia 12, contra o São Paulo, e até lá vai ter uma semana cheia e livre para treinamentos, como já está acontecendo, aliás, desde o final da última semana. Mas o grande assunto no Vasco ainda é a demora pela renovação com o goleiro Léo Jardim, que segue indefinida. O jogador tem contrato até 31 de dezembro, mas a partir de 1º de julho já pode assinar pré-contrato com outra equipe. E aí o Vasco não teria como segurá-lo. Sairia o Léo Jardim de maneira gratuita. Por isso, a diretoria já observa o mercado e já mira a contratação de um novo goleiro, para o caso de não ficar apertado em termos de tempo se não conseguir manter o Léo Jardim. O colombiano Monteiro, de 30 anos, do Milionários de Bogotá, é um dos nomes na mesa cruzmaltina, Maurício. Beleza, Andreso, obrigado pela informação. Gabriel Andreso falando do Vasco. A gente fala agora do Botafogo aqui no Jornal da Tupi. A Daniela Esperon tá chegando. Fala, Dani. Alô, Maurício Bastos, um abraço para você e para os amigos do Jornal da Tupi. O goleiro Gatito Fernandes não vai vir para o Botafogo mais. O alvinegro procurou o Gatito, que hoje em dia está no Cerro Porteño, por conta da lesão que o goleiro reserva Léo Link sofreu no ombro esquerdo no duelo contra o Capital pela Copa do Brasil. Mas ele se recuperou e vai conseguir viajar para a Copa do Mundo de Clubes. As negociações com o Gatito estavam avançadas e agora foram encerradas. E para não ficar mais nessa situação de novo, de ter que ir atrás de um goleiro às pressas, o Botafogo investiu num arqueiro jovem, Christian Lor, goleiro da seleção sub-20 do Equador e que estava atuando no Independente Del Valle. O jogador está no Rio de Janeiro desde o início da semana e a expectativa é que ele assine contrato após passar pelos exames médicos. Até porque os 3 goleiros que vão viajar para o Mundial são John Raul e Léo Link. Ok, Maurício? Ok, Dani, 6h56. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Vamos lá, Brasil. Vamos ligados na Tupi. Nesta quinta, a bola rola às 8 da noite no Monumental de Guayaquil e a Tupi comanda o futebol. Uma seleção cheia de expectativas no início da era Ancelotti. Narração do locutor fenômeno do rádio, José Carlos Araújo. Comentários do tricampeão do mundo,
pingadinha de ouro. Super Futebol Tupi Team 5G. Tupi! Nesta quinta, Brasil e Equador é na Rádio Forte no Esporte. Tupi! Alô Rio! Nos dias 21 e 22 de junho, o Sesc Tijuca recebe o Festival Multicultural Rio Refugia, uma celebração da diversidade, da criatividade e da força de pessoas refugiadas no Brasil. Tem feira com gastronomia, moda e artesanato de vários países, oficinas culturais, atividades infantis, exposições, rodas de conversa e muito mais. A entrada é gratuita e todo mundo pode participar. Vem viver o Sesc. Mais detalhes em sescrio.org.br. Economia e praticidade no seu celular? No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Pronto para uma experiência de imersão? Os cinemas UCI são os mais completos. Salas de grande formato, IMAX e X Plus, com telas gigantes. Salas VIP Deluxe, sem falar na sala 4DX, que além dos movimentos das poltronas, você tem diversas sensações, como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Aproveite para assistir a estreia de Bailarina, do universo John Wick, Lilo e Stitch, Missão Impossível, o Acerto Final e muito mais. Lembrando que clientes Unique pagam meia entrada. Verifique condições e classificações etárias. ucicinemas.com.br. De segunda a sexta, 3 da tarde, programa Cidinha Livre. É um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18 horas e 59 minutos. Já já o Chico Otávio aqui no Jornal da Tupi vai conversar com o ex-secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, o Vladimir Aras. Ele é doutor em Direito e professor de Processo Penal e de Direito Internacional. A gente vai repercutir a fuga da deputada federal Carla Zambelli, que estaria na Itália, né? Ela enfim, os indícios apontam que a presença dela na Itália já é certa nesse momento. E será que ela pode ser extraditada para o Brasil? A Carla Zambelli, que teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ela alega que tem dupla cidadania e passaporte italiano. Dupla cidadania e passaporte italiano. Bom, a partir de agora a gente acompanha o pronunciamento da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em Rede Nacional de Rádio e Televisão. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa noite. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, reafirmo, em nome do governo do presidente Lula, o nosso compromisso com a defesa da vida. Esta data, criada pelas Nações Unidas há mais de 50 anos, busca mobilizar a humanidade para a preservação da natureza e da vida em nosso planeta. Vivemos tempos em que as mudanças climáticas provocadas pela degradação do meio ambiente e pelo consumo excessivo de combustíveis fósseis ameaçam profundamente o nosso futuro. O aumento das secas, inundações, ondas de calor e incêndios coloca em risco a alimentação, a saúde, a moradia de milhões de pessoas em nosso país e em todo o mundo. Diante desse cenário, o governo brasileiro tem atuado com firmeza, orientado pela ciência,
pela justiça social e por investimentos consistentes em políticas públicas ambientais. Nos primeiros 2 anos do governo do presidente Lula, conseguimos reduzir quase pela metade o desmatamento na Amazônia e em 32% em todo o país. Isso só foi possível com o fortalecimento da fiscalização e do combate aos crimes ambientais pelo IBAMA, o ICMBio e a Polícia Federal. Com ministérios, governos estaduais, prefeituras e comunidades locais jogando juntos. Também retomamos a criação de reservas ambientais e a demarcação de terras indígenas e quilombolas, territórios vitais para a proteção da nossa natureza e da nossa biodiversidade. Estamos colocando em prática o Plano Clima com metas claras e compromissos ambiciosos contra o aquecimento global. O acerto e a credibilidade dessas ações permitiram uma grande ampliação das doações internacionais para o Fundo Amazônia e novos investimentos no Fundo Clima, fazendo deles uma das principais fontes de recursos para apoiar a transição ecológica do nosso país. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Precisamos aprimorar nossas políticas públicas e nossa legislação ambiental, mas sem permitir retrocessos que ponham a perder um esforço de décadas da sociedade brasileira, que pode se orgulhar de ter uma das mais completas e bem avaliadas leis ambientais do mundo. Não podemos permitir que, em nome da agilização das licenças ambientais, seja desferido um golpe mortal em nossa legislação, justamente quando o desequilíbrio ecológico, que está acelerando as mudanças climáticas, nos cobra mais responsabilidade. É possível promover o desenvolvimento sustentável com justiça social e ambiental, ampliar o acesso à infraestrutura, protegendo o meio ambiente, melhorar a vida das populações mais vulneráveis com responsabilidade, recuperar áreas degradadas com regeneração de nossos biomas e impulsionar um novo ciclo de prosperidade, mantendo a floresta em pé, investindo em energias limpas e no uso responsável da água e do solo. Nosso país tem tudo para liderar esse processo pelo exemplo, pautado no diálogo, na ciência e nos saberes milenares de nossos povos indígenas e comunidades tradicionais. Comprometido com as gerações de hoje e de amanhã. Liderar pelo exemplo, aliás, é o que todos esperam do Brasil, que se prepara para receber em novembro o maior evento de meio ambiente do mundo, a COP30, em Belém do Pará. Será a COP do chamamento de um grande mutirão para que o mundo se una no esforço coletivo pela implementação dos compromissos até aqui firmado na Convenção do Clima. Neste 5 de junho, renovamos nosso chamado à ação. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Este é um dever de todos, governos, empresas, comunidades e cidadãos. Nosso tempo é agora. Muito obrigada. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h05. Entrevista. Quem conduz é Chico Otávio. Maurício, depois de passar pela Argentina, pelos Estados Unidos, a deputada federal Carla Zambelli, PL São Paulo, teria chegado à Itália, segundo fontes confirmaram ao blog da Natuza Neri no G1. Ela teria desembarcado de avião na capital Roma, né? E o desembarque da Zambelli no país europeu ocorreu antes do seu nome ser incluído na difusão vermelha da Interpol. A inclusão do nome na lista de procurados atende a um pedido da Polícia Federal após a determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E ela acontece após a Zambelli deixar o país, dias depois de ter sido condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e pela inserção de dados falsos. Enfim, para explicar o que pode acontecer daqui para frente, eu convidei o ex-secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, Vladimir Aras. Ele é doutor em Direito e professor de Processo Penal
e de Direito Internacional. Dr. Vladimir, obrigado aí por aceitar nosso convite. Obrigado, Chico. Boa noite a você e aos ouvintes da Tupi. Dr. Vladimir, o que pode acontecer daqui para frente, né, em termos legais, com a deputada Carla Zambelli, estando ela assim na Europa? Primeiro, eu não falo em nome do INPF, né? Falo como professor, pessoa que gosta da matéria de Direito Internacional, então eu respondo nessa minha condição. Qualquer pessoa que tenha contra si um pedido de prisão preventiva pode ser submetido a um procedimento extradicional, um pedido de extradição no país onde quer que esteja. Eu vi você explicando aí que, teoricamente, ela estaria já na Itália, mas há quem diga que ela estaria também nos Estados Unidos. Então, como a pessoa não pode estar ao mesmo tempo em dois lugares, vamos partir da premissa de que ela está na Itália. Se ela estiver na Itália, o Brasil teria que acionar o mecanismo de difusão vermelha da Interpol. Você mencionou aí que não houve a inclusão a tempo, né? Foi incluída depois de ela ter chegado lá. Então, se realmente houve essa inclusão pela Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal, que fica em Lyon, na França, o passo seguinte seria as autoridades italianas, policiais, e o Ministério Público italiano promoverem um pedido de prisão. Mas isso depende também do Ministério da Justiça da Itália, que a prisão não é automática, né? É como aqui no Brasil, quando alguém pede a prisão de um estrangeiro aqui no Brasil para extradição, a Polícia Federal só pode executar o pedido quando o Supremo Tribunal Federal autoriza. Então, é preciso uma determinação de um juiz brasileiro para que isso aconteça. Em alguns países também é assim. Então, vencida essa etapa de uma prisão preventiva, aí começaria o processo de extradição perante um tribunal, eu vou dizer um tribunal de justiça, né? Porque a Itália é um estado central, né? Centralizado, não é uma federação como o nosso. Então, lá eles chamam corte de apelação. Então, um tribunal de justiça é que decidiria se ela pode ou não ser extraditada para o Brasil. Mas isso teria uma tramitação longa, mais de um ano talvez, até que a justiça italiana decidisse definitivamente se ela pode ou não ser extraditada. Ou seja, há uma possibilidade de que isso aconteça, mas não é algo automático. Agora, doutor Vladimir, o fato de ela alega ter dupla cidadania, ter passaporte italiano, isso muda alguma coisa? Não muda nada, porque, veja, a Itália, o artigo 26 da Constituição italiana, vem dizendo isso há mais de 10 anos, Chico, porque eu trabalhei num caso anterior, em que havia muita polêmica também na época, foi o caso Mensalão, né? No caso, naquela época da ação penal 470, daquele esquema de corrupção que foi julgado, por coincidência, pelo Supremo Tribunal Federal também. Então, um dos réus que foi condenado pelo Supremo, na época, por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, ele acabou fugindo para a Itália, imaginando que o fato de ter dupla cidadania, ser ítalo-brasileiro, o protegeria no território italiano. De modo algum, porque a Itália, como eu dizia, a Constituição italiana permite a extradição de nacionais, é diferente da nossa. A nossa proíbe, a nossa expressamente proíbe que um brasileiro nato seja extraditado, mas muita gente esquece que brasileiros naturalizados também podem ser extraditados, o que não é o caso de outros países. Outros países extraditam tranquilamente seus nacionais para responderem pelos crimes que cometeram no exterior, o que é mais justo, né? Se eu cometo um crime na Austrália, o sujeito tem que cumprir a pena dele na Austrália e não aqui. Não foi aqui que ele lesionou a ordem jurídica. Então, é possível sim a extradição de cidadãos italianos, é possível a extradição de cidadãos ingleses, cidadãos americanos, cidadãos argentinos, mas existem países como o Brasil que não extraditam os seus, né? Isso de acordo com a nossa Constituição. Doutor Vladimir Aras, aqui Maurício Bastos, boa noite, obrigado aí pela sua participação com a gente. Gostaria de saber do senhor em relação a outros componentes, né? Existe esse componente jurídico que o senhor está explicando para a gente, né? Que há sim a possibilidade de extradição, mas o componente político, né, levando em consideração o cenário internacional, enfim, o contexto internacional que envolve também algo que é muito além, que tem um oceano aí no meio, né, tem um oceano Atlântico de distância, né, esse componente da polarização, do fato de o governo brasileiro não ser alinhado com a ideologia do governo italiano. Isso pode, de certa maneira, dificultar essa extradição, caso ela venha a ser presa na Itália?
Ótima questão, Maurício. Eu não sou analista político, mas como a extradição é um procedimento jurídico-político, nós que estudamos juridicamente a extradição temos também que considerar esse elemento político. Por quê? Porque sempre há a possibilidade de os governos rejeitarem pedidos de extradição pelos mais variados motivos, né? Não necessariamente por motivos político-partidários, mas político no sentido mais amplo da expressão. E não é novidade que isso aconteça. Na história do Brasil, por exemplo, já aconteceu. No caso da Itália, por exemplo, é um caso bem conhecido, o caso de uma pessoa acusada de homicídio na Itália e que veio para o Brasil, ficou uns anos aqui e sua extradição foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, mas o governo brasileiro, em 2010, rejeitou a entrega. É uma decisão política. A mesma coisa pode acontecer na via inversa. A Itália, mesmo que a justiça italiana concorde com a extradição, ou seja, autorize a extradição, é importante a gente perceber que a justiça desse país, desses estados democráticos, não determinam a extradição. Elas facultam a possibilidade de o governo entregar o indivíduo. Então a palavra final é do governo. A palavra final nos procedimentos extradicionais é sempre dos governos, e é o caso da Itália. Então, nesse caso anterior que eu mencionei, que foi o caso da ação penal 470, depois que a justiça italiana, o Poder Judiciário, permitiu a extradição, veio uma fase executiva política. Correto. Passa para a mão do ministro da Justiça italiano, o ministro da Justiça italiano diz sim ou diz não, e aí segue o caminho que essa autoridade política determinar. Perfeito. Doutor Vladimir Aras, ex-secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, doutor em Direito e professor de Processo Penal e de Direito Internacional, esclarecendo para a gente se a deputada federal Carla Zambelli, se ela está mesmo na Itália, se ela pode ser extraditada para o Brasil. Doutor Vladimir, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e explicações aqui para o nosso ouvinte do Jornal da Tupi. Doutor Vladimir, convidado aí do Chico Otávio, aqui nessa edição. São 19 horas e 13 minutos. Quem tá no Rio tá na Tupi. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo,
e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL, a prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. E aí, meu amigo? Jornal da Tupi. Dica cultural. Olá, amigos da Super Rádio Tupi. Aqui quem fala é a Aline Bordalo, jornalista botafoguense. Tô aqui convidando vocês para um evento maravilhoso, aberto ao público, lançamento do meu livro 2024, O Ano do Renascimento. Então espero você no dia 9 de junho, em próxima segunda-feira, a partir das 6:30 da noite, na sede de General Severiano. Um beijo, saudações alvinegras. Salve, salve, meu povo pretinho da Serrinha na área. O recado é o seguinte: no dia 7 de junho eu farei uma participação com um pagotão lá no Clube Monte Líbano, Arraiá do Bem, em prol da creche Santa Clara, e convido todos vocês. Vambora! Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h17. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Álamo Benefícios você tem assistência 24 horas em todo o Brasil, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Fala, Vivi. Oi, Maurício. Agora com informações da saída do centro da cidade, Presidente Vargas com fluxo intenso em direção à Praça da Bandeira da Candelária até a chegada à Cidade Nova. Tem problemas também pela Francisco Bicalho. Frei Caneca apresentando melhores condições. Agora quem está pelo Boulevard 28 de Setembro enfrenta retenções da Felipe Camarão até a chegada à Praça Barão de Drummond. 8 de dezembro em Torres Homem, ainda servindo de alternativa. Missão Preço Baixo, Preço Unique. A ordem da gerente é economizar. Até quinta no clube. Alcatra com maminha, peça quilo, R$ 33,98. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. 19h19, complementando a informação aqui da Viviane Costa. A gente falava há pouco sobre vento. Na última hora, segundo o sistema Alerta Rio, entre 18 e 19 horas, houve registro de vento forte na estação Vidigal, ventos de 57,5 km por hora, quase 58 km por hora. Então é bom ficar ligado, você que está na orla do Rio de Janeiro, não dá mole aí, você que está aí pelo Mirante do Leblon, enfim, evite a região de praia em função dos ventos. Está tendo uma virada de tempo aí na cidade do Rio de Janeiro. Não temos informações sobre ressaca, mas o vento forte indica essa mudança no tempo e possibilidade de chuva, como já adiantou mais cedo a Renata Victor. 19h19. A gente movimenta a reportagem da Tupi, chamando o repórter Tiago Souza. Fala, Tiago, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi. Olha, Maurício, um trem descarrilhou nas proximidades da Estação Central do Brasil. Não há informações de feridos. Por conta disso, a operação dos ramais está funcionando da seguinte forma: Ramal Santa Cruz opera com trens paradores, atendendo todas as estações dos ramais Deodoro e Santa Cruz. Ramal Japeri opera com trens expressos. Ramais Saracuruna e Belfor Roxo operam com partidas da estação Santa Cruz, na verdade da estação São Cristóvão, sem viagens para a Central do Brasil. Segundo a Supervia, as equipes estão atuando no local para normalizar a operação, Maurício. Ok, Tiago Souza, já as atualizações sobre a situação da movimentação dos trens após esse descarrilamento na Estação Central do Brasil. 19h20. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000
R$1.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de... Beleza, com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Kit Niele Gold 12,98. Sorriso limpeza completa 120 gramas 2,99. Arroz carreteiro 21,95. Feijão Nutricaldo 3,67. Maionese Helmas 1 kg 500 gramas sai por 8,99. Alcatra peça inteira quilo 34,95. Filé de frango Seara ou Rivelli 18,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades. A unidade sai 3,89. E Itaipava Pilsen 550 ml ou Petra Puro Malte 473 ml 3,69. Surf 1,6 kg 13,59. Visite as novas instalações loja em Auma. Economia é aqui! Dia 8 de junho no Quali Stage, Rodrigo Teaser com o tributo ao rei do pop. Desculpe, estou um pouco atrasado. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, Nando Reis com o show Nos Seus Olhos. Por onde andei, enquanto você me procurava. E dia 14 de junho, Thiago York com a turnê Noite dos Namorados. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional. Totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional. Uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros informa. Daqui a pouco Super Futebol Tupi, Team 5G. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia da reciclagem, Dia Mundial do Meio Ambiente. O objetivo é lembrar da importância da coleta seletiva de resíduos e da preservação dos recursos naturais. A gente quer saber do ouvinte do Jornal da Tupi. Você faz a sua parte para preservar o meio ambiente? O WhatsApp da Tupi está liberado para sua participação. 980 18 8880. 980 18 8880. Diga o seu nome, seu bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. Boa noite, família Tupi, José Augusto da Tijuca. Sobre a pesquisa do dia, eu tenho a dizer que eu participo, sim, da coleta seletiva de coisas, principalmente usando o ecobag no supermercado, levando essa a bolsa plástica, abolir saco plástico nos supermercados. Já é uma grande evolução. Boa noite a todos. Boa noite, aqui Mário Pereira, advogado da Tijuca. Neste dia comemorativo do meio ambiente, procuro dar minha contribuição. Inclusive, a Praça Baiardi da Tijuca, nós procuramos sempre conservar, junto à prefeitura, todas as nossas plantas. Parabéns pelo excelente e abençoado programa. Boa noite, Maurício. Boa noite, Chico. Aqui é André Luiz de Campo Grande. Eu faço minha parte na reciclagem. Tenho meu copinho para beber água e levo minha canequinha para beber meu café. Essas pequenas coisas que faz total diferença. Boa noite. É isso. Pequenos gestos, pequenas coisas, pequenas atitudes fazem toda a diferença. Um abraço, André de Campo Grande. Marco Pereira, advogado da Tijuca. José Augusto também da Tijuca. Todo mundo ouvindo a Tupi na Tijuca. 7h25. Jornal da Tupi.
Esporte. Já, 8 horas, a bola rola no Monumental de Guayaquil, no Equador, eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Equador. Garotinho José Carlos Araújo dá o recado com os comentários do Gerson Canhotinha de Ouro, Marcos Coelho, Gabriel Andreso nas reportagens, Vinícius Gama no plantão de esportes, André Ribeiro apresentando, tocando a bola no intervalo, toda a seleção brasileira do rádio mobilizada, escalada para trazer a melhor transmissão de Brasil e Equador. E quem traz a escalação, as últimas da seleção brasileira, direto de Guayaquil, ao repórter Wellington Campos. Fala, Wellington. Alô, Maurício, alô, amigos do Jornal da Super Rádio Tupi. E aqui no Estádio Monumental, técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, acaba de confirmar a sua primeira escalação na história do Brasil. Vamos começar o jogo daqui a pouco contra o Equador, com Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos de capitão, Alexandro Ribeiro e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson, Estevão, Richarlison, Vinícius Júnior, Alisson, 13, Wanderson, 4, Marquinhos, capitão, 3 para o Alexandro Ribeiro, 6, Alexandro, 5, Casimiro, 8, Bruno Guimarães, 7, Gerson, 20, Estevão, 9, Richarlison e 10 para Vinícius Júnior. Quase de 1-11, tá certo, Maurício? Tá certo, Wellington Campos. Brasil numerado, escalado para entrar em campo já em Guayaquil, e a Tupi transmite todas as emoções ao Super Futebol Tupi Team 5G já a partir das 8. Valeu, Wellington. E para finalizar essa edição do Jornal da Tupi, a gente traz a participação do repórter Matheus Mesquita. Atenção, você da Baixada Fluminense, economize água. Fala, Matheus, boa noite. Boa noite, Maurício Bastos. A SEDAI anunciou a paralisação da produção de água na represa São Pedro, que compõe o sistema Acari, nesta sexta-feira, dia 6 de junho. O motivo é uma manutenção programada que será executada entre 8 da manhã e 4 da tarde na nova estação de tratamento de água São Pedro, em Nova Iguaçu. A interrupção causará suspensão do abastecimento em partes da cidade e dos municípios de Japeri e Queimados. Após a conclusão do serviço e retomada da operação da represa, o fornecimento de água nas regiões afetadas entrará em processo de normalização, etapa que ocorre de forma gradativa, podendo levar até 72 horas em áreas mais elevadas. Portanto, os moradores de parte de Nova Iguaçu e dos municípios de Japeri e Queimados devem ficar atentos e economizar água para atividades essenciais. Lembrando que a Águas do Rio disponibiliza um telefone gratuito para tirar dúvidas. É o 0800 195 0195. Repetindo, 0800 195 0195. Volto com você, Maurício. Valeu, Mesquita, obrigado pela informação. 7h29. Para fechar esse jornal, tem uma atualização sobre a circulação dos trens. A Supervia está informando que os ramais Saracuruna e Belfor Roxo voltaram a operar normalmente após o descarrilamento de um trem na estação final central do Brasil. As partidas voltaram a ser realizadas da estação central do Brasil e não mais da estação São Cristóvão. Atenção, você que usa os trens, atualizando a informação para você. 7h29, ponto final nessa edição do Jornal da Tupi, edição dessa quinta-feira, 5 de junho, a edição executiva do Sidney Rezende, que está curtindo merecidas férias, a coordenação da Renata Victor na produção executiva, o Chico Otávio nos comentários, o João Tavares na sonoplastia, na central técnica, o Weber Ferreira, coordenação de jornalismo da Márcia Pinho, coordenação de esportes da Karen Calisto. Um abraço, Chico. Outro grande, Maurício. Chico está de volta na terça-feira aqui no Jornal da Tupi. A gente está de volta amanhã, eu aqui no estúdio com o Marcelo Madureira. Vem aí o Super Futebol Tupi Team 5G, Brasil e Equador, eliminatórias da Copa, a seleção brasileira do rádio chegando no comando do garotinho José Carlos Araújo. Uma ótima noite pra você, até amanhã. Tchau, tchau. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar.